Olá, minhas amigas, olá, meus amigos. Estamos aqui hoje, mais uma vez, com o nosso podcast. Teremos aí um convidado muito bacana, que vem falar sobre o Carnaval, especificamente o Carnaval de Niterói. Ninguém menos do que Carlos Chororó, mais conhecido como Chororó. Ele é presidente da Liga das Escolas de Samba da cidade de Niterói, é também presidente da Ciclovia, a escola cuja qual ele dirige há alguns anos, e ele vem para elucidar algumas questões do Carnaval da cidade. Cidade esta que teve o prazer de ter sido a capital do Carnaval, ou seja, teve o lugar de número 1 no Brasil do Carnaval. E aí vamos bater um papo, então, com Chororó. Boa tarde, Chororó. Boa tarde, Paulo. Tudo bem? Tudo bom. Deixa eu só fazer uma ressalvazinha. Lá no Ciclovia, eu sou diretor financeiro e diretor de carnaval. Porque eu entrei dentro do Ciclovia porque o Jorge Gabriel ficou doente, se tratando, me deu a escola, eu não quis. E eu botei a família dele toda como diretor lá, porque aquilo é deles. Maravilha, maravilha. Tá vendo como é que o Chororó é eclético, né? Ainda é uma pessoa, por exemplo, de um coração enorme. Mas eu queria, Chororó, que você fizesse uma análise, a gente começar com uma análise dessa retomada do Carnaval, né? Isso é muito importante para a gente saber. Como é que foi essa retomada, Chororó? Primeiro eu vou em 1995. Né? Vamos chegar lá em 95. Houve um grande racha com a evasão das escolas que foram desfilar lá do outro lado da poça, né? Foram fazer parte dos grandes desfiles. Houve um esvaziamento, esfriou o carnaval da cidade. E começaram a rachar. Com isso, o nosso saudoso aí, que eu gostava muito dele, o Monassa, Zé Carlos Monassa, falou: em vez desse cara ficar brigando aí do jeito que tá, acaba com tudo aí, investe na escola que está do outro lado, e com isso paralisou o carnaval. Só que o Monassa foi muito, muito infeliz, porque ele esqueceu que como é que ficou o celeiro? A formação dos sambistas dentro das suas comunidades. Paralisaram tudo. O mais malandro disso tudo aí foi a Souza Soares, que foi para São Gonçalo desfilar. A Souza praticamente não parou. Então, é por isso que eu dou muito valor às escolas de São Gonçalo e Niterói. Aí, chegando nessa paralisar o carnaval, ficou essa inadimplência das pessoas só ficar centralizado em Cubango e Viradouro, nem sossego, porque sossego ele veio de uma parte que passou por aqueles grupos de baixo todinho lá da internet. Então, você quer dizer, então, que houve um período, então, que não houve carnaval em Niterói? Não houve nada. Não tinha nada. Não, então ficou um período sem carnaval. Sem carnaval. E as escolas de Niterói foram desfilar em São Gonçalo, no caso que você falou. Só a Souza Soares, mas o resto enrolou bandeira. Cara, e quando é que há essa retomada? Em que ano? Tô chegando, né? Então houve um movimento, se eu não me engano, foi até com Godofredo. Em que ano isso? Foi em 2004, 2003, com Ito Machado, que Deus o tenha, aquele cara. Ito Machado, cara, a gente brigava muito. Pô, mas ele foi um cara responsável mesmo, ele encarou, ele dava soco na mesa, aquele velhinho era foda, vamos falar assim, ele era terrível. Junto com o Ney Ferreira. Só que atrás desses caras bons aí, aquele menino que era jornalista que morreu, eu esqueci o nome dele. Mas só que atrás desses caras veio uma tralhada, veio uma estralha, sabe?
o Haddad lá do Fonseca, pô, Mas cara... sempre atrás do bom vem É, também ruim, não é isso? vieram umas coisas contaminadas, sabe? Umas coisas esquisitas. E aonde você, Chororó, entra nessa história? Nessa história, não. Eu era dançarino, dança de salão, e nessas situações eu ia porque a minha enteada, ela é porta-bandeira, o marido dela era mestre-sala, Elaine, e o Marcinho Simpatia. E com isso, minha filha pequena começou a fazer o curso. Estou falando da retomada para cá. Começou a fazer o curso lá com o Manuel Dionísio, lá na... Isso por volta de 2004, aproximadamente. 2004, 2005. Minha filha tinha 5 anos, 2005. Aí comecei a acompanhar, ela é criancinha, ia lá, ela gostava. Mas a minha relação com o samba diretamente foi muito antes disso, pô. Entendi. Né? Foi quando eu era passista, combinado então do você amor. também foi passista? Foi. Bacana. Mas aquele interesse de ser, de participar de qualquer tipo de coisa de Dirigente de direção. escola de samba. Porque essas coisas não me atraía muito. Porque na década de 80, eu tinha uma namorada que o pai dela, que o tio dela era presidente do Combinado Amor, falecido Fred. Fred, como é que a gente faz para ser presidente? Eu era garoto, eu tinha 17. Primeiro, você sai na escola, coisa que eu já fazia. Desfilava lá pelo Combinado. Aí você vai atuando. Aí me explicou o trâmite até chegar a um lugar de destaque dentro da diretoria. E parece que aquilo vem um filme na cabeça, porque o Combinado do Amor estava com a ideia... Então você começa, por exemplo, a ser dirigente de agremiação a partir no do Combinado. Isso. Aí quando deu 2008, começou a me despertar. Eu comecei a levantar as coisas sobre o Combinado do Amor. Mas lá dentro do Caramujo era muito complicado, você não achava documento. O Combinado do Amor fica dentro do bairro do Caramujo. Dentro do bairro do Caramujo, não achava documento. Tá? E vendo todo o trâmite, as coisas evoluindo dentro de Niterói. E aí já existia, o carnaval já estava existindo em Niterói? Mas já estava assim, existia em Niterói, mas estava devagar, a verba era pouca. Porque vocês recebem uma ajuda do governo para poder... no caso da prefeitura. Uma subvenção, é isso? Não vou dizer nem subvenção. Mas você recebe uma ajuda, é isso? Hoje é subvenção, antes era uma ajuda, vinha tudo a mão de Ito, ele dava quanto que ele queria, pô. Entendi. Era o que eu entendi ali. Mas quando eu vi, nesse meado aí, de 2008, 2009, a Sabiá voltando, aquilo ali para mim foi um ápice. Por quê? Sabiá voltou. Sabiá, a segunda escola mais antiga da cidade. Legal. E eles ostentavam que era a mais antiga, e nunca foi. Né? O Combinado do Amor era de 33, fizeram um documento em 36. Então existia uma briga bacana aí, Ainda tem. Permanece até hoje? Tem que eles acham que não. Que bacana. Outros caras falam que o Combinado é de 39, negativo. O Combinado é de 1933, registrado em 36. Mas a gente joga 36. Então hoje, Chororó, presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói, então hoje essa situação está normalizada e existe, por exemplo, as escolas, a ciclovia, que é a escola que você dirige, e as outras tantas escolas. Não, mas já... A pergunta que fica, e talvez seja uma pergunta interessante para que a gente possa fazer você, é que houve, né, uma mudança nesse carnaval mais contemporâneo, ou seja, você tinha uma quantidade de escolas bastante significativa e hoje parece que houve uma redução. Eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você acha dessa decisão da prefeitura em cortar esse número de escolas que você Vou chegar lá. Eu tenho que chegar lá para ser bem direto, para você poder entender. Até então, a escola de samba só tinha Mocidade de Caraí, Pingo d'Água, o resto tudo era bloco. Então houve uma transformação. Tudo era bloco, Folia do Viradouro, tudo era bloco.
Bloco de embalo ou Era bloco que vinha aqui. Bloco de embalo, então. Que não eram blocos com depois, CNPJ. Mas depois que, a partir de 2010, começou a se ajustar essa situação. Porque E aí eles foram tirando o CNPJ, se regularizando. Isso, mas como bloco ainda. Sim. Como bloco. O grande problema, esse inchaço, que eu não acho isso inchaço, do Carnaval da cidade, foi justamente isso. Mas qual era o número até então? Até era um monte. Mas um monte quanto? Você tinha tal de Cida Capivara. Não, mas quantas escolas? Era um monte, não dá. Mais de 10? Era muita coisa. Escola mesmo, não bloco. Não, escola mesmo não tinha nenhuma, porra. Só não, uma cidade de Caraí. Você quer dizer o seguinte, que existia um bloco. Depois, quantas escolas ficaram aproximadamente? Aí tinha, Novo México, ela parou. Mas quantas? Eu não me lembro. Precisamente, não chegava isso não. Era 4 ou 5 só, rapaz. E hoje, atualmente tem quantas escolas? Hoje, vamos chegar. Eu queria chegar na pergunta. Vamos chegar. Aí, com essas coisas acontecendo, a Sabiá voltou. Ganhou 2 títulos. Com isso, eu fiquei dentro do Garra de Ouro, botei um samba lá, ganhei os 2 sambas lá. E falei para Sidney, se por um acaso, se eu pegar o combinado do amor, você me ajuda, ajudo. Aí pegamos um combinado. Então foi a primeira escola que você começou o combinado? Como dirigente, sim. E aí tinham quantas escolas nesse tempo? Aí já estava, quando o combinado voltou em 2011, 12... Já estava organizado o carnaval? 13 eu fiz a avaliação, já estava organizado. E quantas escolas tinham? Aí tinha um monte de bloco, para poder, tinha um tal de bloco de enredo, e eram 2 grupos. E era bloco de primeira, bloco de segunda, já tinha as escolas. Aí Império era de Boia, que subiu de bloco para... Mais de 10 escolas? Mais de 10. Já tinha mais de 10. Por quê? Mesmo sendo... O último ano você acredita que tinha quantas escolas? Qual o último ano de quando? 2019, foi quando parou por conta da pandemia, né? O último desfile foi 2019 ou 2020? 29. Não, 29 escolas. 29, 2020. E aí, 29. Voltamos à pergunta. Foi para 31, né? Foi para 31. A prefeitura fez um corte, né? A Neutu, a prefeitura fez um corte. Mas eu preciso explicar como é que é isso. Você quer fazer essa explicação? Porque essa explicação. O grande inchaço disso aí, culpado disso aí, foi o meu amigo Ito. Por quê? Aquelas escolas que era bloco, não, tem que subir para organizar, agora vai ser sério, agora vai ser diferente. Aquele monte de bloco se transformou em escola. O que eu fiz com você... Um monte foi várias. Foi várias. Mas gente completamente não tinha comunidade. Porque, para você ter uma ideia, a Folia do Viradouro, ela não conseguiu botar 400 componentes na avenida. Porque qual é o grupo dela? A comunidade dela... Mas, não tem, ali não tem sambista. Mas o grupo dela precisa ter 400 pessoas? O 400? Grupo A. A, B e C. Aí, com isso, essa pessoal transformando em escola, o negócio foi pegando corpo. Quando chegou em 2014, 2013, 2014 para 2015, a Liga, o SBCN, que eles recebiam... Mas você é presidente da Lesnit e tem uma outra liga, peraí, então... deixa eu chegar. Sim, não, só uma pergunta que talvez quem está em casa talvez não entenda. Então tem 2 ligas, é isso? São 2 ligas, mas vou te explicar porque quando chegou 14 para 15, até então a USBCN ela recebia o dinheiro das escolas e repassava com um desconto de subvenção de 5%. Mas só que os caras descontou foi 25%. Isso deu um merdelê, coisa de maluco, coisa de doido, uma confusão que teve delegacia, teve tudo. Então, teve inquérito, teve jornal o Globo. Só sei que na época a diretoria, eles pagaram prêmio até para o último colocado. Então, se pagou porque tinha alguma coisa. Então, dentro do contrato, é assim, você
você tinha que receber 90 mil, você recebeu 69, primeiro grupo. Carlos Chororó está aqui nos brindando com um grande evento, né, de sabedoria, conhecimento, transformação, né, e um desabafo também, como dirigente da Liga das Escolas de Samba, né, muito bacana tê-lo aqui, Chororó. Assim, volto àquela pergunta que não cala. Nós tínhamos um quantitativo, você já nos explicou que a gente tinha um quantitativo bem maior do que o quantitativo que temos atualmente, e parece que isso vai diminuir. A pergunta refaço a pergunta, o que você acha desse corte que houve por parte da Neotur, né, Prefeitura, Governo Municipal, nas escolas, por exemplo, que desfilam em Niterói? Horrível, cara. Você está diminuindo o carnaval da cidade. Você tem... muitos políticos não gostam do que eu falo. Para de dar dinheiro para associações de moradores. Se você tem um Largo da Batalha, vamos botar um Largo da Batalha, você tem um carnaval central. Por que o cara que mora no... Eu só estou me localizando. Por que o cara que é a Associação de Morador do Monan, Associação da Igrejinha, do entorno, vai fazer o quê se tem um carnaval central no Largo da Batalha? Então, tem uns amigos aí que não gostam quando eu falo, mas eu falo, sabe por quê? Diminui o nosso carnaval, diminui o que poderia, porque a sustentabilidade criativa, né? E a gente contrata praticamente meio ano, no meio do ano, o pessoal que vai trabalhar para a gente. Essa mão de obra, né? A mão de obra, o sustentabilidade. O artesão. Então, você quando tira a possibilidade de você dar mais qualidade no carnaval da cidade, para dar dinheiro para os caras que não fazem nada... Então, você acha que, por exemplo, esse investimento que é feito a partir da prefeitura com subvenção, ele também gera renda nessas comunidades? Não, muita coisa. Você contrata, cara. Pelo menos eu contrato. Se nego não contrata, que finge que contrata, não. Comigo não funciona dessa forma. Na sua opinião, você acha que há, então, um problema de gestão dos organizadores? Não é problema de gestão, é política. E, na sua opinião, você acha, então, que essa gestão do carnaval deveria mudar de pasta? Hoje, por exemplo, é a Neotur. Preste atenção. Houve um problema logo depois do carnaval comigo. Estava eu, a Tereza, que é secretária da Liga, e minha esposa. Nós fui levar um documento para a Neotur. Um funcionário da Neotur, que é comissionado lá, não sei qual é a parada, falou para mim que... É um servidor público, né? Um cara que está lá ocupando. Servidor. Teve a coragem. Lei, o cara me conhece há uns 30 anos. Mas segundo a lei, por exemplo, aquele que exerce a função, independentemente de estar ou não em cargo de comissão, ele servidor é. Com certeza. Ele falou para mim, não adianta que carnaval, a Neotur não precisa das ligas para fazer carnaval. Quem faz carnaval é a Neotur, precisa das escolas. Aí eu falei para ele. E nós do carnaval, que estamos aí há bastante tempo, quebrando essa cabeça, a gente não precisa de Neotur. É só jogar para outra secretaria que ela vai fazer a mesma coisa. Então, na sua opinião... Bota para a Fundação de Cultura, quase que foi para lá uma vez. Então os caras ficam falando besteira, ficam insuflando umas confusões. Ontem quase aconteceu uma confusão lá. O cara foi lá conversar na portinha, estava tendo uma reunião por lá de fora. O cara veio de lá bravo, que ele falou a mesma coisa. Eu ainda falei, fulano, não vai na pilha desse cara aí não, rapaz. Então, na sua opinião, deveria mudar a gestão para uma outra pasta? Cara, sinceridade, por mim isso já estava na Fundação ou na Secretaria de Cultura há muito tempo. Você acha que a cultura teria mais capacidade de gestão, por exemplo? Porque, na minha opinião, eu sei que nego vai querer me retaliar pelo que eu estou falando, que já rebaixaram a minha escola esse ano. Eu não procuro culpado. No Rio, Chororó, a Neotur, no Rio é a Rio Tour quem dirige, né, o carnaval? A Rio Tour, ela... Não é ela que faz a gestão? Não, ela só faz o repasse. Ela só faz a gestão não é dela? A gestão é da Liga, pô. Que interessante. Aqui eles não deixam a gente participar de nada. Então vocês poderiam também usar como exemplo o Rio aqui no Niterói? Mas era assim.
A besteira que o pessoal, os gestores da época, com Ito Machado, fizeram na distribuição da subvenção, então deu um problema sério. Então, porque eles não era para eles devolviam um dinheiro menor que deu problema. Aí, o que a Neutu fez? Tirou essa parte de gestão de financeira de redistribuição da subvenção e deu individualmente para cada presidente de cada escola. Vamos caminhar para outra pergunta. E como vive hoje, então, as ligas, já que a não exemplo do que acontece no Rio, né? Não se segue lá o que acontece no Rio, como é que a sobrevivência das ligas? A liga é o seguinte... Porque você disse que tem a UBSN, né? O SBCN. O SBCN. A gente era todo mundo da USBCN. A Lernite saiu por pura revolta de resultados que todo mundo falou que foi manipulado, né? E que favorecia o pessoal que era bagueira. Estou falando isso que todo mundo fala, não estou pegando mentira. E aconteceu, já tinha o acontecimento desse negócio da verba, tanto que quando estourou o lance da verba, tiraram Ito, botaram André, foi assim, sabe, tiraram as pressas, fizeram uma eleição que só eles votam. Aí o pessoal começou a se organizar, começou a fazer as reuniões e me chamaram, que até então eu não participava dessa reunião, me chamaram para ser presidente. Você só era presidente de uma escola de samba? Só do Combinado Amor. E eu fui para lá, eu acreditei no trabalho. Uma curiosidade, quais são as cores da Combinado Amor? Azul e branca. Azul e branca, cores da Portela, né? É, pô. Bacana. Olha a águia. Olha aí. Tem uma águia ali. Combinado Amor. Tem uma águia aí, que bacana. Então 57, você tem um coração... 57 anos dentro do Combinado Amor. Você tem um coração Combinado Amor, né? Não, eu sou Combinado Amor. Pô, que lindo. Tá vendo? Eu tenho uma foto ainda fantasiado quando eu era na Visconde do Uruguai. O desfile. Ali no Jardim São João, aquela porcaria cheia de mato, aqueles lambe-lambe tirando foto. Eu tenho um monóculo, foi um que sobrou. Então, houve essa divisão, foi assim, uma devassa, e eu pensei que eles iam acabar, mas não acabou por causa da caneta política. Foi a caneta que não deixou, trocaram lá a gestão, e foi uma assim, eles oferecendo mundos e fundos para a escola ir para lá. Então, vamos... Para voltar, né, no caso, para voltar. Mas, então, o carnaval caminha numa boa direção. Porque, mas agora, Paulo, o negócio é o seguinte, eu estou trabalhando com o Serpa, a gente está trabalhando junto, a gente tem um monte de diversidade de opiniões, de incompatibilidades, mas a gente está focado no carnaval hoje. Que se não juntar para poder, porque a gente precisava até botar uma coisa só para a gente pegar essa administração do carnaval, essa gestão da parte artística do carnaval. Que vem gente de fora, eles contratam gente de fora, depois e a gente sabe fazer, e a gente faz direito. Pegando esse gancho, Chororó, eu queria lhe fazer uma pergunta. O que você ao seu modo de ver, de pensar, um cara que, por exemplo, está dentro do carnaval há tantos anos, né, aí tem no coração o Combinado do Amor, o que você acha que poderia melhorar na questão dos desfiles? Sabendo que vocês desfilavam na Rua da Conceição, aqui na cidade de Niterói, e depois o último carnaval, que foi feito fora de época, acho que no mês de abril, vocês fizeram Caminho Niemeyer. No Caminho Niemeyer. O que você acha que poderia fazer para melhorar? E aí, falando um pouco de Caminho Niemeyer, qual foi a experiência? A experiência do Caminho Niemeyer foi assim. Veio a coisa da pandemia, né? Segunda onda, né? E chegou uma informação para mim que a gente tem que ser uns caras que fecham com a gente. E estavam com vontade de cancelar o carnaval. Depois que cancela, já era. Falou que está cancelado, já era. Porque é um edital público, né? Eu chamei Marcelo Serpa, sentei com o Pipi e falei assim, vamos adiar para depois da Quaresma, para poder respeitar a Igreja Católica.
Pipico é quem? Você citou, mas... Pipico agora é presidente da comissão de carnaval. Ah, então o Pipico é o presidente da comissão de carnaval da cidade. Aí fiz uma reunião, eu estava em São Gonçalo, que eu tinha ido lá no Galo de Ouro, lá, fazer um negócio lá durante o dia, deixei minha mulher no médico, daqui a pouco telefone, daqui a pouco fizemos aquela teleconferência, né, pelo telefone, achou ótimo a decisão de querer mudar a data, mudar para abril, mas só que nós não marcamos a data. Vocês seguiram à risca o que estava acontecendo no Rio, porque o Rio também mudou, né? Mas mudou depois que a gente anunciou. Então vocês foram os Foram precursores. primeiro. Que primeiro criticaram, teve até uma desavença lá com o Eduardo Paes, com o pessoal lá do Viradouro, depois eu dei umas porradas e pediram para eu parar de bater. Então Niterói é vanguarda, é isso? Nesse sentido de... Porque eu falei aqui inicialmente que Niterói era vanguarda na questão do carnaval. Quer dizer, Niterói foi vanguarda. Foi vanguarda. Na questão do carnaval uma ideia das duas ligas. Então, foi vanguarda na questão do carnaval fora de época. E outra coisa importante, doutora Sônia, que ela era até ligada aqui, o Data Vênia, ela falou assim, Chororó, como vai ser fora de época? Você já pensou no caminho Niemeyer? O não você já tem. Meu irmão, fizemos outra reunião e deu certo. Eles botaram para lá, aí fomos medir. Aí não dava linha reta, a medida que da rua. Cara, como é que vai ser? Aí Pipico me ligou e falou assim, Chororó, tem importância de ter curva? Pode ser um U, uma ferradura, não tem problema nenhum. O negócio é ter o carnaval. Porque a gente já tinha recebido uma parte da subvenção, já estava tendo que pagar alguma coisa, tinha que receber as coisas, acabar de receber aquele dia, pelo menos para pagar os outros. Então, nesse momento, Chororó, o carnaval está de vento em polpa, né? E aí eu quero entrar num outro tema com você. Né? Você é um dos maiores defensores da permanência das agremiações de São Gonçalo, que parece que foram cortadas nesse último carnaval. Esse carnaval fora de época, né? Mas foram cortadas. E você é um grande defensor, né? Se percebe isso nas redes sociais, você defende bastante. Mas isso tem um motivo. Quando o carnaval estava esvaziado, que não tinha as agremiações, os caras foram convidados para vir para cá. Vieram desfilar aqui, roeram um osso. Aí vem a política, junto com os presidentes boçais, burros, que eu falo na cara de todos eles, tem que cortar de São Gonçalo, tem que mandar embora. Então vou trazer Viradouro, Cubango e Sossego para Niterói e não vai desfilar mais não, porque não é de lá. Vou mandar Beija-Flor lá para Nilópolis, mandar Grande Rio para Caxias. É certo Mas isso? Aí seria uma questão de briga, né? É certo isso? Meu irmão, 2 pesos, 2 medidas? Quantas medidas teremos? Então, os caras roeram um osso e tiraram o cara na caneta. Comprei o barulho, arrumei a assinatura, fizemos outra e falei, então corta na carne. Já que vocês querem cortar, porque não tem jeito, porque vai sobrar mais dinheiro, vocês vão poder fazer um negócio melhor. Olhei para a cara do caboclo e falei, eu não acredito, mas vamos lá. Fizemos uma reunião, as escolas de São Gonçalo vão disputar. Se elas saírem, porque os jurados não quiseram. Aí o resto você deve conhecer que rebaixaram, eu ganhava o carnaval, foi rebaixado em ata dentro da Neutu. Porque o Bafo do Tigre não entrou, me botaram em 8º e as 2 últimas que desfilaram tinha que descer. Me jogaram para baixo, não deu para entender. Você pega uma subvenção de 75 mil, gasta 96 mil, você cai, você perde um círculo de horrores, de coisa velha. Não dá para entender. Você foi na minha casa, você viu. Qual é a sua opinião, Chororó? Vamos entrando nos pontos avançando. Qual é a sua opinião sobre a gestão, a atuação da Neutu? Cara, e as empresas, né? Aproveitando o gancho, as empresas que organizam a partir da vou te falar um negócio. Eu, sim, com toda honestidade, eu vou isentar Paulo Novaes. Por quê? Depois que o cara entrou, melhorou pra caramba. A parte financeira, a pontualidade.
Você recebeu muitas vezes, faltando 10 dias para o carnaval, você tinha que se virar assim. Nós já fizemos um carnaval em 2017, carnaval pronto, os caras cortaram 50%. E aí? Eu fiz carnaval 18, 19, pagando 2017. Então a gestão, por exemplo, na sua opinião, é boa. De Paulo Novaes, sim. Sim, nós temos uma empresa que bota som, iluminação. Pô, cara, os caras são show de bola, cara. Entendi. Nós pedimos, para você ver, tudo é parceria. Nós precisávamos de holofote, desses bagulho de escanhão lá para dentro do barracão. O cara mandou pra gente lá, fui lá no baldeador buscar. Então, cara, um cara desse é ruim? Não. Ruim é quem entra nas licitações, mete a prata no bolso e some, porra. Faz tudo meia boca e some. E aí não, eu tenho que falar a verdade, eu estou falando a verdade. Esse é um dos motivos. Agora, a grande falha da Neotur é deixar a Liga de fora da parte da organização. Então você diz que seria importante... A grande falha... A Liga fizesse parte da gestão porque também. eles alegam que tinha que ser uma liga só. Eu falei assim, cara, se é para uma organização, já que eu já estou trabalhando, atuando com Serpa, já que eles têm a caneta lá, dá para Serpa e acerta comigo, tem que ser acertado. Estamos aqui com o Carlos Chororó, presidente da Liga das Escolas de Samba de Niterói, a Lesnit, né, nos dando aqui um sabor e a degustação do carnaval da cidade. E já vamos caminhando aqui para o nosso término da nossa entrevista, mas eu queria não deixar tão distante, já que estamos próximo do próximo carnaval, né, que é 2023, como é que estão os preparativos para a gente fechar aqui o nosso tema carnaval? Preparativo de quê? Em quê? Subvenção não são nada ainda. Nós estamos dependendo da boa vontade política, hoje. Porque está havendo uma morosidade na prestação de contas dentro do financeiro lá da Neotur, porque eles estão falando que a legislação mudou. Mas eu ainda não achei essa mudança de legislação em prestação de contas. A prestação de contas, pelo que eu entendo, você faz assim, dá um dinheiro, você vai lá, compra seu material, você leva a sua nota. Estão exigindo até o comprovante de Pix. Isso aí não podem fazer isso, na minha opinião. Mas como aquela é uma empresa indireta, ela é uma autarquia que tem o capital majoritário, que é o poder público, e seus acionistas, 52%, 48%. Então, eu não sei se ela, a parte indireta, que é a parte privada, se existe isso que deve estar obrigando a fazer isso, essa conferência. Mas o capital é público. A verba é pública. Mas vocês estão preparados para esse carnaval de 2023 com toda a força, com toda a garra das comunidades? Eu só posso responder pela escola que eu atuo. Porque você sem dinheiro... Você não tem nem mercadoria para comprar, Paulo. E o pior disso tudo é a indefinição de barracão, que não abriu o barracão. Ainda não abriu o barracão? Falta 2 meses, falta 70 dias para o carnaval, o barracão está fechado, você não pode levar nada para lá, porque não está definido. Então, sabe, é muito difícil a gente chegar fazendo uma entrevista, porque você sabe que essa entrevista vai desagradar muita gente. Mas eu quero que se foda-se. Tá me entendendo? Manda vir até mim. Porra, de mim, nego, não vai dar porque eu não vou deixar. Hoje, cara, olha, meu sobrinho não vai na minha casa há uns 5 anos. Eu moro naquela casa há 2 anos e meio. Os caras foram lá perguntar o que tá vendo. São até policiais. Eu não tá vendo nada. Porque eu tô ouvindo. Não tá vendo nada, meu amigo. Tá vendo nada. Vai lá ver sua avó. Eu quero que se dane se o nego vai gostar ou não. Sabe por quê? Eles fazem tanta coisa que a gente não gosta. É igual agora, o Dia Nacional do Samba, vão contemplar Dia Nacional do Samba na Câmara esse vereador chamado Jonathan aí.
Eu estou percebendo, Chororó, Não, que... cara, não tem politicagem com o carnaval. Isso aí tem que parar, pô. Eu estou percebendo que o carnaval está animado, então. Tá animado, e nego bota a cara para poder aparecer. 2023, então, a gente vai ter o carnaval. Lógico que vai ter. A Lógico que vai A ter. Liga das Escolas de Samba está preparada para Porque isso. podem falar o que for de Axis Axis Grael. Mas ele chega junto, cara, com o carnaval. Maravilha, Chororó. Eu estou adorando, acredito que todos que estejam assistindo nosso podcast também. Eu agradeço imensamente a sua vinda aqui no nosso estúdio. Isso vai ficar muito bacana. Eu acho que é importante que a gente tenha, quando se trata do tema carnaval, ter o presidente da Liga das Escolas de Samba, né, para poder falar para a gente um pouco de carnaval, especialmente do carnaval de 2023. Eu queria pedir e tomar a liberdade de fazer um indicativo de um texto muito bacana do Marquês de Sade aqui na sua entrevista, Chororó. E é um texto muito legal e eu recomendo essa leitura porque é uma leitura transformadora. O Marquês de Sade, esse livro foi proibido, Justine, e o Marquês de Sade, ele sempre nos deixou uma lição muito bacana. Né? Esse conto, ele nos deixa uma lição muito bacana. Eu recomendo para aqueles que queiram fazer uma boa leitura o livro de Marquês de Sade, Justine. Com isso, eu agradeço a Carlos Chororó pelo tempo dedicado aqui ao nosso podcast. Meu nome é Paulo Boia, eu apresento o DataCash.